desse domingo. Vamos abrir as nossas Bíblias num texto por demais conhecido, mas sempre belo, indispensável, naturalmente, que está lá no capítulo 3 do Evangelho de João. João capítulo 3, vamos ler os primeiros 16 versículos. Mas antes que os irmãos abram as suas Bíblias, mostrem-nas, levantem-nas. Sempre muito bonito, isso aí é muito bonito, é muita Bíblia, graças a Deus. Tragam mais, você que não está trazendo, né? Ficar com a mãozinha encolhida lá, traz que é bonito você levantar a mão, né? Mostrando a palavra de Deus. Vamos lá, João capítulo 3, versos 1 a 16. Cizinho ou o Jesse, né? O que vier primeiro, vem aqui nos ajudar para ler com os irmãos nas versões ditas tradicionais. Jess. Na igreja primitiva, porque havia muita dificuldade de leitura, a maior parte das pessoas era analfabeta, não, a maior parte era analfabeta. Então havia os leitores, por isso que lá no Apocalipse está escrito assim: bem-aventurado aqueles que leem, que ouvem e leem. Eram as pessoas que eram separadas na igreja para fazer a leitura das escrituras, porque a maior parte da membresia não sabia ler. Muitas vezes até o bispo, o pastor da igreja não sabia ler. Então esse leitor é que fazia a leitura do texto para que então houvesse a reflexão, né, sobre o texto. O Jesse quase que se tornou aqui o leitor, né, oficial da igreja. Então Jesse vai começar a leitura com os irmãos que têm suas Bíblias nas versões ditas tradicionais. Nós vamos responder, nós que temos a chamada NBI, Nova Versão Internacional. João 3, de 1 a 16. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo, que todo aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Eu lhe falei de coisas terrenas, e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu vou fazer uma coisa aqui com os irmãos, por favor, sem nenhuma intenção de constranger ninguém. Quantos irmãos aqui já têm 10 anos de crente, 10 anos, pelo menos 10 anos de membro da igreja? Ok, fiquem vocês de pé, vocês que têm mais de 10 anos. Ok, 10 anos, né? 10 anos, 10 anos, 10 anos ou mais, né? Ok. Agora digam João 3,16 sem olhar o texto. Amém. Sentem-se. Agora os irmãos que têm menos de 5 anos. Irmãos que têm menos de 5 anos.
de crentes. Menos de 5. Vocês são capazes de recitar de cor? Sem ler? Não, não estou, por favor, não é vergonha. Vão ser? Todos vocês vão dar para fazer? Então eu vou contar 1, 2, 3, vamos ouvi-los? 1, 2, 3. Porque Deus... Que beleza, a geração continua salva, os irmãos continuam aprendendo, né? Esse texto, que coisa boa. Eu sinceramente, eu vou confessar com os irmãos, eu fiquei aqui com medo, né? De que será que... Porque há certas práticas na igreja que estão sendo deixadas de lado, as pessoas não estão fazendo mais, não é isso? E sem dúvida essa quase que obrigação santa de saber todos os membros da igreja esse texto, não é mais quase que uma obrigação, né? Mas pelo menos a demonstração dos irmãos aí mais novos na fé, muitos irmãos estão ligados ainda a esse texto. Há sempre, meus amados, duas realidades que cercam os textos mais conhecidos da Bíblia em termos de pregação. A primeira delas tem a ver com o fato de que quando um texto está entre aqueles chamados de mais conhecidos da Bíblia, se ele é um dos textos mais conhecidos da palavra de Deus, é porque ele tem falado de forma efetiva às pessoas. E por causa disso, ele não pode ficar muito tempo sem ser abordado. Por isso nós temos, pregadores, essa preocupação. Vez por outra nós voltamos a esse texto, vez por outra nós pregamos na parábola do filho pródigo, vez por outra nós usamos aqueles textos que, vamos dizer assim, quase toda a igreja sabe de cor e salteado. Vez por outra esses textos realmente precisam ser abordados. Essa é a primeira realidade. Eles são muito conhecidos exatamente porque eles falam sempre de forma especial, porque eles têm tido mais resultados, não é? Em meio à comunidade eclesial. Mas a segunda das realidades está no fato de que exatamente por ser um texto, ou por serem esses textos assazmente conhecido, muito conhecido, a pregação do mesmo requer sempre uma redobrada atenção. Porque todo texto bíblico muito conhecido, muito repetido por pregadores e não pregadores, ao mesmo tempo que esses textos, como eu disse, se tornam fáceis de ser falado por causa do seu conhecimento, eles podem correr o risco de causarem, de frustrar as expectativas dos nossos ouvintes, exatamente porque os ouvintes conhecem muito esses textos, conhecem as anuências aplicadas a tais textos. E aí o pregador tem que ter cuidado para falar e não achar que o texto, então, por ser conhecido, é muito fácil e não se preparar devidamente. Sabe, meus amados, busca-se a orientação do Espírito Santo de Deus para as pregações. Busca-se a orientação do Espírito de Deus, que sempre nos chama, no entanto, a responsabilidade para o cuidado com o uso da sua palavra. Nós sabemos, há esta promessa no livro dos Atos, de que o Espírito nos dá tudo o que temos de dizer, sem estarmos preparados, sem estarmos naquele momento aptos para falar alguma coisa, porque naquele momento o Espírito tem que agir. Não há condições de preparo, não houve tempo, o pregador ou os pregadores foram pegos de surpresa, o testemunho tem de ser dado, então a palavra de Deus diz para não nos preocuparmos com o que havemos de falar, porque o Espírito vai nos dar a mensagem, mas esta não é a regra, queridos, isso é uma exceção. Podem ter certeza que esta é uma exceção, porque na verdade o Espírito de Deus, ele não dispensa o que nós temos de fazer. Deus tem a sua parte, mas nós temos a nossa parte. Então busca-se a orientação do Espírito Santo de Deus, mas o Espírito Santo de Deus também cobra a nossa parte. Então, como eu disse, é preciso sempre estar de volta a textos conhecidos ou clássicos, como é o caso desse diálogo entre Jesus com um professor de religião da sua época. Porque nesse diálogo, meus amados, nós temos declarações de Jesus que são extraordinariamente importantes.
que na verdade são indispensáveis à felicidade dos seres humanos na eternidade. São indispensáveis à nossa felicidade na eternidade. Há mesmo aqueles que dizem que esse texto que nós acabamos de ler com vocês é o texto central de toda a Bíblia. Mas eu gosto de ver esse texto também como uma espécie de fonte de notícias. Há notícias maravilhosas neste texto, notícias alvissareiras. Por isso vou chamar a minha mensagem de notícias extraordinárias. Porque, meus amados, nós vivemos em um mundo que está precisando de boas notícias. Nós sabemos disso, nós nos colocamos às vezes diante do nosso aparelho de televisão, ou começamos a ler as revistas ou jornais, e nós ficamos muito tristes. São notícias ruins em cima de notícias ruins. Afinal, são tantos os sofrimentos impingidos às pessoas pelo crime organizado, pela corrupção dos políticos, pela insensibilidade daqueles que dirigem até organizações que dizem existir para cuidar daqueles que sofrem, mas essas pessoas dirigem essas organizações para se auto-beneficiarem. Ficamos tristes com aqueles que cometem injustiças em nome do poder. Como nos causa amargura o poder dos senhores da guerra. Como eles podem fazer, não é? Tantas guerras e muitas vezes para aumentar os lucros da indústria armamentista. Essa semana eu estava vendo um documentário no History Channel, interessantíssimo. Há uma organização internacional chamada Bohemian qualquer coisa, não me lembro mais o segundo nome, ela está num determinado lugar dos Estados Unidos, ela já existe há 200 anos. Não é muito fácil fazer parte dessa organização, vou dizer por quê. Para você fazer parte de uma reunião, as reuniões acontecem anualmente em 2 semanas. São 2 semanas que esse grupo se reúne nesse lugar. Você precisa ter $25 mil, R$50 mil, para fazer parte dessa reunião. E você agora tem que entrar numa fila e você só vai ter vaga daqui a 20 anos. $25 mil e só daqui a 20 anos é que você vai ser convocado para poder assistir uma reunião desse pessoal. Durante 2 semanas, 200 homens, só homens, mulheres não podem entrar. 200 homens dos mais importantes do mundo, os mais poderosos do mundo, em termos de finança, em termos militares e em termos políticos, se reúnem para fazer o quê? É isso que a imprensa quer saber e não consegue descobrir. Imagina-se o que é que eles discutem. O que eles fazem durante essas 2 semanas? Às vezes inimigos uns dos outros, mas naquelas semanas estão juntos. Altos empresários, donos de petróleo, presidentes dos Estados Unidos, presidentes de outros países, ali se reúnem sem que a imprensa sequer saiba a data exata. Depois, muitas vezes, quando o jornal sabe, as reuniões já aconteceram, e ali foi decidida a sorte do mundo para os próximos meses e, quem sabe, para os próximos anos. Eles têm uma coruja de 12 metros de altura. E alguém que normalmente é sempre um locutor muito conhecido, ou muito famoso nos Estados Unidos, que pode fazer parte, ele fala dentro da coruja, não é? E aqueles homens se reúnem em torno daquela espécie de ídolo, né? Me admira porque muitos se declaram cristãos e praticantes, complicado. E aquela coruja diz: vocês estão diante da verdadeira divindade, que é a sabedoria. Talvez lembrando aqui aquele texto lá do Antigo Testamento, né, onde Deus se identifica como a própria sabedoria. Tomara, né, que seja nesse sentido. E há um momento então quando eles pegam e jogam as coisas dentro de um alto forno, que aquela coruja é, e então a voz diz: vocês estão queimando agora todos os problemas do mundo. Porque eles acharam que deram soluções, não é, ao problema do mundo. Então, irmãos, na verdade eles fazem essas coisas, mas será que essas notícias ruins que nós recebemos e que estamos sempre acompanhando até em relação a essas guerras que acontecem, de repente pode ser eles mesmos, não é, que estão criando essas coisas, e aí as notícias continuam ruins e sempre ruins. São tantas as más notícias que nós ansiamos cada vez mais por saber sobre algo bom que esteja acontecendo, e à medida que essas notícias boas demoram, nós nos somamos àqueles que sofrem. Então, uma das realidades maravilhosas desse conhecido texto da Bíblia que nós acabamos de ler é esta, meus amados: ele nos fala de boas notícias.
boas, realmente boas, para nós todos aqui. São notícias que dizem que não importa, na verdade não importa o quanto você já tenha pecado, não importa quão feio seja o seu passado, não importa quanto esteja sendo confuso o seu presente, não importa o quanto você não tenha esperança em relação ao futuro, há um caminho novo a seguir. Há realmente como sermos uma pessoa nova, há como sermos parte de uma nova criação, de termos novos ideais, novas esperanças nesse mundo conturbado, perturbado, sublevado. Talvez você seja um crente em Jesus Cristo, uma pessoa que um dia sentiu que estava sendo transformada numa nova pessoa, mas agora o desânimo, a falta de rumo está tornando o seu presente confuso e o seu futuro incerto. E à medida que os dias passam, o seu passado está se tornando ruim de ser lembrado. Meu querido, minha querida, há como se tomar o caminho de volta. E a gente pode saber sobre isso recordando então esse tão conhecido relato da Bíblia. O relato acerca de um encontro feito à noite entre dois homens. De um lado, um homem chamado Nicodemos, mestre, líder político, líder religioso, e do outro um homem chamado de Jesus, Jesus de Nazaré. Um homem que dividia as opiniões. Haviam aqueles que o consideravam um profeta, mas havia aqueles que diziam que ele era um visionário. Alguns diziam que ele era o próprio Messias de Deus prometido ao povo de Israel, que nós hoje chamamos de povo judeu, mas havia aqueles que diziam que ele era desequilibrado. Sim, era isso mesmo. Se haviam aqueles que o descreviam como o Messias de Deus, o Salvador vindo de Deus, havia aqueles que diziam que ele tinha a ver com o príncipe das trevas, que ele era mancomunado com o demônio. O primeiro homem que mencionamos exercia uma função na qual ele não podia, pelo menos aparentemente não podia, em termos espirituais, em termos religiosos, demonstrar dúvidas, porque ele era um mestre da religião dos seus dias. Ele tinha o título de principal entre os judeus, ou de príncipe entre os judeus, de mestre entre os judeus. E meus amados, esses títulos lá naquele dia, significava que a pessoa que podia ser chamado por um deles, ou de mestre, ou de príncipe, ou de principal, era alguém que tinha de ter uma vida íntegra. Era alguém cujo caráter tinha de ser conhecido, cantado e decantado como um caráter ilibado. Era uma pessoa que tinha realmente de ter um profundo conhecimento religioso. Mas se Nicodemos foi procurar este homem chamado Jesus de Nazaré, e se esse homem foi procurá-lo com perguntas, é porque ele tinha dúvidas cruéis. Ele estava em dúvidas, apesar de se passar a ideia de que homens como ele não podiam ter dúvidas, em termos teológicos, em termos religiosos, em termos espirituais. Sim, ele era um homem bom, em termos humanos, um homem religioso. Mas no coração de Nicodemos, na mente de Nicodemos, não havia notícias boas. E ele estava em busca de boas notícias para a sua alma, de boas notícias para o seu coração, para a sua mente. Ele era um homem com dúvidas para as quais ele não encontrava respostas. Mas um dia ele ouviu então falar desse outro homem, o tal Jesus de Nazaré, e do que ele ensinava, e aí ele resolveu procurá-lo. Ah, sim, tinha de ser à noite. À noite porque ele não queria ser visto pelas pessoas que o conheciam, e que o veriam então conversando com alguém que para muitos líderes do seu tempo, para muitas pessoas que conviviam com ele, para homens tão cultos e sábios e importantes como era ele, para esses homens, esse profeta, esse pregador andarilho não podia ser levado a sério. Então Nicodemos toma essa preocupação, vai conversar com Jesus à noite.
E sempre, irmãos, que me vem esse texto, sempre que eu tenho oportunidade de me deter um pouco sobre esse texto, eu me encanto mais uma vez com Jesus. Porque Jesus não recrimina por isso. Nós sabemos que a razão era esta, ele estava se escondendo, ele não queria se revelar, ele não tinha coragem de dizer: estou gostando desse sujeito, eu estou achando que ele é um camarada importante, ele não é o que estão falando. Não, ele não teve coragem de fazer isso, mas Jesus não recrimina por isso. O amor de Jesus Cristo pelas almas fazia com que Jesus não olhasse para estas coisas. Era o caso daquele moço muito rico, que o procurou e disse: mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Você guarda os mandamentos? Guarda desde que sou jovem. E Jesus então até ajuda a recordar alguns mandamentos e depois diz assim: bem, então você vende tudo que você tem, dá para os pobres, vem e me siga. E o rapaz foi embora triste e disse que Jesus o amou. Jesus ficou triste também por causa da recusa daquele moço. Então é muito bonito isso em Jesus Cristo, não poderia ser de outra forma. Ele não critica Nicodemos, ele não chega para Nicodemos e diz assim: à noite, né? Você não teve coragem de assumir e falar comigo na frente de todo mundo? Não, também não vou te atender não. Não vou te atender não. Ou você me procura de manhã no meio de todo mundo, né? Ou eu não te atendo. Não. Jesus não está preocupado com isso. Ele sabe os defeitos, ele sabe as nossas questões humanas, os nossos problemas, as nossas panaceias. E ele então começa a conversar com Nicodemos. Não é difícil, irmãos, perceber o caráter de Nicodemos, porque pela maneira como ele se dirige a Jesus, chamando respeitosamente de rabi, de mestre, demonstra que, embora ele não tinha coragem de assumir um encontro público com Jesus, ele também não estava de acordo com a ideia de que aquele simples pregador não podia ser levado a sério. Com certeza ele não achava isso. Só que ele, na verdade, também não estava preparado para ouvir de Jesus o que ouviu. Mas seja como for, ele ouviu as mais belas palavras que um ser humano já poderia ter ouvido. Não nos parece que Nicodemos fosse alguém atrás de elogios gratuitos, mas com certeza lá no fundo, por que não? Ele devia estar pensando: esse rabi é bem informado, e ele já ouviu falar sobre mim. E se ele é realmente um profeta, se ele é realmente alguém relacionado com o Deus eterno, ele sabe que eu sou um homem temente a Deus. Ele sabe que eu sou um homem que procura levar Deus a sério. Mas Jesus não disse nada parecido com isso para Nicodemos. Não, ele não disse a Nicodemos: Nicodemos, você é um homem realmente temente a Deus. Eu sei que você não deixa de ir aos cultos, que você lê com reverência a Torá, que você, como um judeu temente a Deus, você vai estar no seio de Abraão quando você morrer. Eu creio que era isso que Nicodemos queria ouvir, ainda que não fosse um homem à procura de elogios gratuitos, mas ele vivia uma vida que o levava a pensar desta forma. Sim, meus amados, se Jesus tivesse dito isso a Nicodemos, estaria fazendo de certo modo justiça a ele. Porque ninguém que fosse chamado de príncipe entre os judeus, ou de principal entre os judeus, ninguém que tinha esse título, faltava o culto no sabá, na sinagoga ou no templo, a menos que não pudesse andar ou que fosse impedido por alguma coisa muito forte. Bem, mas Jesus poderia ter dito: Nicodemos, você é um homem abençoado por Deus. Porque eu sei, Nicodemos, o quanto você é fiel, por exemplo, com o seu dízimo. Você não mede esforços para dá-lo. Sabe, meus amados, se o Senhor Jesus dissesse isso, se o Senhor Jesus tivesse falado isso para Nicodemos, ele estaria fazendo coro com o pensamento religioso dos seus dias. Porque as pessoas sabiam que homens como Nicodemos, um fariseu, membro da seita judaica, considerada a que mais se consagrava a Deus, apesar da hipocrisia, né, de muitos dos seus seguidores, os fariseus se constituíam no segmento judaico que mais conhecia as Sagradas Escrituras. E então um líder importante entre os judeus, e que fosse fariseu, uma coisa ele não negligenciaria jamais: o dar o seu dízimo com fidelidade.
Jesus disse uma vez que eles, os fariseus, tiravam o dízimo até do que plantavam, da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, Jesus disse. E como as pessoas dos dias de Jesus Cristo acreditavam que as pessoas que eram ricas porque eram abençoadas por Deus, eles associavam isso então aos fariseus. Por quê? Porque os fariseus eram todos membros da alta classe financeira dos judeus. Não havia fariseus pobres. Rarissimamente acontecia isso. E quando um fariseu ficava mal em termos financeiros, então as pessoas diziam: ele está em pecado, ele está sendo castigado por Deus, porque ele está desobedecendo leis de Deus. E as pessoas se afastavam deles. Quem conhecia bem os fariseus, no entanto, era Jesus, porque sabia que eles exigiam a vida religiosa do povo e sobrecarregavam o povo com os seus mandamentos, com as suas exigências, mas eles não faziam força para viver isso, mas eles mantinham uma aparência, eles conseguiam ter aparência. Mas sabe, Nicodemos não nos parece um homem assim, não era esse tipo de homem. Quando nós falamos e nos lembramos dos atritos de Jesus com os fariseus, Jesus que sempre foi muito amável com todos os tipos de pessoas, como eu disse, mas com os fariseus não. Eles os chamavam de fariseus hipócritas, de sepulcros pintados, porque uma coisa que Jesus nunca tolerou foi hipocrisia. Mas isso não quer dizer, queridos, que todos os fariseus fossem hipócritas. Não quer dizer que todos eles fossem homens falsos, e eu creio que Nicodemos não era. Então, se Jesus tivesse dito sobre Nicodemos, se Jesus o tivesse elogiado pela sua fidelidade com as contribuições, com o dízimo, com a presença nos cultos aos sábados, Jesus estaria fazendo, humanamente falando, justiça àqueles homens. Mas não foi isso. Não foi isso que Jesus disse àquele príncipe dos judeus. O que Jesus disse, o que ele disse foi: Nicodemos, você precisa nascer de novo. Se você quer ver o reino de Deus, se você quer fazer parte do reino de Deus, você tem de nascer de novo. Como? Como é que é isso? Perguntou aquele fariseu a Jesus, perplexo, não é? Com o que acabara de ouvir. Mas sabe, amados, ele acabara de ouvir algo extraordinário, porque ele acabara de ouvir como uma pessoa pode fazer parte do reino de Deus. E fazer parte do reino de Deus é no presente o caminho em direção ao lugar certo no futuro. O novo nascimento. O novo nascimento é a infusão da vida divina na alma humana. É a implantação da natureza divina na alma humana. Sabe, nascer de novo é o que faz uma pessoa se tornar filho ou filha de Deus. É receber o sopro do Espírito Santo. É se tornar em morada do Espírito de Deus, é passar a ter a mente de Jesus Cristo. Fatos estupendos acontecem, meus amados, quando nós nascemos de novo. O novo nascimento faz crescer a nossa visão e a nossa compreensão. O novo nascimento faz haver uma revolução em nosso coração. O novo nascimento faz uma mudança tremenda em nosso eu. Nós achamos o caminho, nós passamos a ter esperanças, nós recebemos então as mais excelentes notícias que seres humanos podem receber. Então, diante de um Nicodemos espantado, Jesus Cristo explicou: Nicodemos, nascer de novo é nascer da água e do Espírito. Ou seja, é nascer espiritualmente, é nascer por uma ação de Deus, não é algo material. Mas como Nicodemos ficou ainda sem entender, então Jesus continuou a lhe explicar, até que Jesus chegou ao resumo de tudo. Quando ele então diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus resumiu tudo o que estava explicando nesta afirmação. Jesus então deixou claro que nascer de novo tem a ver com ele, tem tudo a ver com ele. Quem não nascer da água é uma clara referência, meus amados, ao Evangelho de Jesus Cristo,
A mensagem de Jesus. Lembram-se quando Jesus conversou com a mulher samaritana e ao falar sobre a sua mensagem ele disse: aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mensagem de Jesus, que se identifica com o próprio Jesus Cristo, explicando aos seus discípulos a importância da sua pessoa. Para ele, Jesus lhes disse então uma vez: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então nascer do Espírito é nascer da obra que o Espírito Santo faz na mente e no coração da pessoa, usando a fé da pessoa para que ela creia em Jesus Cristo. Creia nele como seu Senhor e Salvador absoluto, e assim tenha a vida eterna. Quando o Senhor Jesus explicou as funções do Espírito Santo, ele disse que seria o Espírito Santo quem convenceria as pessoas que elas são pecadoras e que elas precisam do arrependimento e que elas têm de crer nele, em Jesus. De certa feita eu convidei uma pessoa para assistir, para vir ao culto da nossa igreja. Ele já tinha vindo algumas vezes e eu tive a oportunidade de chegar e convidá-lo mais uma vez. Então ele me disse com muita franqueza: não vou não. Desta vez eu não vou, porque você vai acabar me convencendo com a sua pregação. Eu disse: não, se esse é o seu medo, não, você não precisa ter medo, porque eu não posso lhe convencer com a minha pregação. Eu não posso convencer ninguém com a minha pregação, eu não posso agir nessa área. Sabe, as pessoas podem convencer outras em muitas coisas. Uma pesquisa recente, muito interessante essa pesquisa. Nos últimos 5 anos, 50 milhões de pessoas no Brasil se deixaram convencer e trocaram de religião. 50 milhões. Deixaram suas seitas, suas denominações, seu religionismo e passaram para outra. Foram convencidas, se deixaram convencer que precisavam trocar de religião. 50 milhões. Sabe quantas pessoas se deixaram convencer e trocar o seu time de futebol nesses últimos 5 anos? 32 mil pessoas, só. 50 milhões trocam de religião, mas trocar de time de futebol, só 32 mil. Que coisa interessante, que força tem esse negócio de futebol. É por isso que eu estou quase desistindo de orar pelos flamenguistas. Depois dessa, então, eu acho que não vou conseguir convertê-los, né? Mas, meus amados, nesta área de nascer de novo, de convencer alguém de abrir a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, ninguém pode fazer isso a não ser o Espírito Santo de Deus. Esse é um trabalho, essa é obra do Espírito Santo de Deus. É só o Espírito Santo de Deus que faz isso. Quem faz isso? Somente o Espírito Santo é quem pode dar vistas aos cegos para que eles possam ver a verdade como ela é. Somente o Espírito Santo de Deus pode destapar os ouvidos dos surdos para que eles possam ouvir a voz de Deus. Somente o Espírito Santo é que pode soltar a língua dos mudos para que eles confessem que Jesus Cristo é o Senhor. Foi por isso que Jesus disse a Nicodemos: o vento sopra para onde quiser, nós não sabemos de onde ele vem e nem para onde ele vai. Dessa forma é o que acontece com aqueles que nascem do Espírito. Somente o Espírito Santo de Deus é quem pode convencer a você que está hoje conosco nesta noite, a vir a Jesus para nascer de novo. Sabe, amados, a igreja precisa estar sendo sempre lembrada disso, que nós somos o agrupamento, o ajuntamento, a comunidade de pessoas que nasceram de novo. Que coisa tremenda é essa? É por isso, meus amados, que na igreja não se espera que o mundo melhore por sua própria conta. Não se espera o melhoramento do mundo através das suas ideologias, mas pela fé. Aí esperamos a melhora do mundo, pela fé que tem a ver
com o nascer de novo, porque homens e mulheres nascidos de novo atuam por amor a Cristo em favor de um mundo melhor. É preciso essa consciência. É preciso a consciência de que a igreja é a comunidade dos que nascem de novo, porque sem essa consciência, nós sempre vamos nutrir, sempre vamos ter baixas expectativas acerca dos desafios que se apresentam diante de nós. Sem a realidade do novo nascimento, sem esta realidade, nós podemos nos tornar cínicos. E como estamos nos tornando cínicos com a nossa pregação? Porque ensinamos e ensinamos que cremos e cremos. Mas o sol quente do dia nos amedronta e as trevas da noite nos apavora e vivemos colhendo grãos, quando poderíamos colher sacas. Não há dúvidas, queridos, de que nascer de novo é troca de senhorio, é troca de poderes. Um homem e uma mulher que não nasceu ainda de novo, está preso, escravizado, escravizada, precisa ser liberto, precisa ser liberta. Pessoas, quando aceitam Jesus Cristo, nascem de novo, são libertas. São libertas da escravidão de Satanás, são libertas da escravidão do pecado. São libertas do medo de hoje e do medo do amanhã. São libertas da escuridão da morte. Libertos da mediocridade e da futilidade. Talvez você tenha vindo à nossa igreja como Nicodemos foi a Jesus há 2000 anos atrás. Talvez você seja uma pessoa com a vida certinha, com uma religião adequada. Quem sabe você é até um dos príncipes da igreja. Líder, dizimista, conhecedor da Bíblia, mas sem conversão. Sem conversão. Ou seja, você não nasceu de novo. Então que o Espírito Santo lhe grite agora nos ouvidos da alma, do seu coração, para que você se dê a Jesus, para que você confesse Jesus Cristo como Senhor e Salvador absoluto. Agora, que Ele tenha misericórdia de você e não permite que você volte para casa sem esta decisão, sem a sua conversão, sem um novo nascimento. Renda-se a Jesus Cristo, querido, querida. Venha a Jesus Cristo, acredite que a cruz que Jesus Cristo assumiu era sua, mas que Ele a assumiu em seu lugar e que Ele morreu lá a sua morte, para que você tivesse o direito de ressuscitar para a vida eterna. Bem, talvez você não tenha nada a ver com Nicodemos. Sabe por quê? Porque sua vida não tem nada de certinha. Você está mesmo completamente perdido, perdida, sem rumo, sem moral. Então que o Espírito Santo diga hoje à sua alma, aos ouvidos do seu coração, que você também precisa se dar a Jesus Cristo, precisa ter um encontro com Jesus, precisa declarar do fundo do coração da sua alma o senhorio absoluto de Jesus sobre sua vida e sobre sua história. E como nós desejamos que o Espírito Santo não permita que você volte para casa sem fazer esta decisão, sem que você também acredite que a cruz era sua, mas que Ele, Jesus, assumiu em seu lugar a cruz do Calvário e lá morreu a sua morte, para que você pudesse nascer de novo e assim tivesse certeza da sua ressurreição. Na cruz, disse bem o reverendo Hernandes Dias Lopes, a justiça e o amor de Deus se beijam por nossa causa. Então, para você que já se rendeu a Jesus Cristo, para você que já tomou Jesus como Senhor e Salvador absoluto, e portanto é um seguidor, uma seguidora de Jesus, erga a cabeça, querido. Erga a cabeça, querida. Pisa forte o chão. Não importa os problemas, as lutas, você era morto, mas agora você está vivo. Você é um milagre da obra de Deus. Você é uma pessoa nascida de novo, parte da família de Deus. Então bata de frente. Bata de frente com os problemas, enfrente-os.
É incrível, mas Deus pode usar os problemas para abençoar sua vida. Deus pode usar os problemas para abençoar sua vida e abençoar o mundo. E esta é a função de quem nasce de novo. Ter a vida abençoada conforme os parâmetros de Deus, não conforme os parâmetros dos homens aí, que ficam dizendo como é que Deus abençoa. Isso são planos de Deus. Deus é que sabe como tem que me abençoar e te abençoar. Há muitas coisas que são bênçãos para mim e para você não vai ser. Então apenas declare a soberania do Senhor sobre a sua vida e deixa que Ele faça isso, porque Ele quer. Ele quer lhe abençoar para que você possa abençoar. E com isso fazer, queridos, que o mundo realmente possa ter notícias boas. Notícias muito boas. Para que a gente possa suportar o dia a dia de notícias tão ruins como estas que nós temos ouvido diariamente. Você já teve o seu encontro pessoal com Jesus? Você já declarou através da fé a soberania de Jesus sobre sua vida? Eu não quero saber se você é membro desta igreja, se é de outra igreja, há quanto tempo você é cristão, ou se diz cristão. Há muitas pessoas que estão na igreja e não estão convertidas. Eu sempre bato em cima disso, não sabem. Nós estamos vivendo, irmãos, no Brasil, o chamado crescimento biológico das igrejas. Até determinado tempo atrás, a grande maioria das pessoas que eram batizadas, que eram convertidas, elas vinham de fora, com alguma religião que não a nossa, ou com religião alguma. Então elas se convertiam, e essa era a maior parte das pessoas que se tornavam crentes. Não é isso mais. Pesquisas feitas por organizações que trabalham com isso estão mostrando que não é mais assim. Já estamos chegando mais ou menos a 60% a 65% das pessoas que estão sendo batizadas em nossas igrejas são filhos e filhas de crentes. Pessoas que nascem num ambiente evangélico, que se acostumaram com a igreja, que foram trazidas para cá desde cedo. E esses grupos novos que estão surgindo, eles trabalham com quem já é da igreja. São poucas as pessoas de fora que entram ou que aderem a esses grupos. Boa parte deles eram pessoas que já estavam em suas igrejas e desencantadas com elas e se deixaram levar por esse tipo de canto de sereia. Isso é preocupante, porque é isso que está fazendo com que pessoas venham ao batismo, se tornem membros da igreja, mas não estão convertidas. Se acostumaram. Continuam com o mesmo linguajar do mundo. Têm vontade de fazer os erros do mundo e às vezes não se conformam quando a igreja quer orientar e dizer que não faça isso, não se perca, não se machuque. E a gente vai percebendo que as mudanças são cada vez menores nas nossas vidas e nas nossas histórias. Nós não estamos nascendo de novo, irmãos, mas é preciso que a gente nasça de novo. Há um grande homem importante no mundo, eu não vou citá-lo porque uma questão, poderia, mas não vou. É muito importante ele. Ele fez uma declaração recente dizendo que é uma pessoa nascida de novo. Que teve um encontro pessoal com Jesus Cristo, que ele se considera nascido de novo, mas ele tem tomado algumas atitudes, ele tem defendido determinadas causas, e da forma como ele faz, que é muito estranho que alguém nascido de novo faça o que ele está fazendo. Assuma a defesa daquilo que ele está defendendo. Porque são realidades claramente contrárias às Sagradas Escrituras, da onde ele aprendeu esse termo, nascer de novo. Então não basta às vezes palavra, não basta filiação religiosa de quem quer que seja. Sempre gosto de lembrar da história de uma cruzada do Dr. Billy Graham, quando ele disse que ao fazer o apelo, as pessoas começaram a descer do estádio. Então os conselheiros se prepararam para receber os novos conversos, não é? Para as pessoas que estavam se decidindo, e eles viram descer um clérigo, alguém que estava com um colarinho eclesiástico, usando essa camisa que eu uso, só com aquela palheta, né? E eles disseram, bem, é um padre, é um pastor episcopal, pode ser um pastor presbiteriano, mesmo batistas, que há batistas que usam isso, eu de vez em quando uso. Mas a ideia dos conselheiros foi que aquela pessoa vinha para o grupo do aconselhamento para ajudá-los. Percebeu que havia muitos decididos, então eles disseram, alguém está descendo lá da arquibancada, não fazia parte dos conselheiros, mas assistiu a mensagem, está descendo para nos ajudar. Então duas pessoas do aconselhamento foram encontrá-lo e o chamaram, reverendo,
seja bem-vindo. O senhor quer nos ajudar? Ele disse, não. Eu quero que vocês orem por mim, porque eu preciso entregar minha vida a Jesus. Eu sou pastor há 32 anos, mas não sou convertido. Dirijo uma igreja grande, faço apelo todos os domingos, e as pessoas se convertem, mas eu não tive um encontro pessoal com Jesus. Mas hoje eu quero ter esse encontro pessoal. Então, queridos, não se iluda com membresia de igreja. Ela é muito importante, mas ela não garante a sua conversão. Você já teve um encontro pessoal com Jesus? Você que nunca teve, sabe que nunca teve. Deixe que o Espírito fale com você agora, não brigue com ele. Tenha coragem, entregue-se a ele, deixe ele ser o Senhor da sua vida. Você que está aqui na igreja, nessa ou outra, faz parte de outra igreja. A pergunta é essa, você já teve um encontro realmente pessoal com Jesus? Se você morrer hoje, para onde você vai? Você tem certeza, querido? Se você não nascer de novo, você não faz parte do reino de Deus. Foi o que Jesus disse para Nicodemos. Não sou eu, não. Ele disse, se você não nascer de novo, você não vai fazer parte do reino de Deus. O reino de Deus não é a igreja. A igreja faz parte. O reino de Deus não é cristianismo. Tem a ver, mas não se identifica. Reino de Deus é a felicidade eterna que começa a partir de agora. É a identificação sua com Jesus Cristo. Gostaria que nós orássemos agora, irmãos, e abaixássemos as nossas cabeças. Mais um pouquinho o grupo de louvor, eu peço que eles comecem a cantar. E os irmãos mantenham esse espírito de oração. E enquanto os nossos irmãos do grupo de louvor estiver cantando, sustentado pelas orações dos irmãos, eu vou aguardar qualquer pessoa que nesta noite queira dar sua vida a Jesus Cristo, que ainda não teve um encontro pessoal com o Senhor. Se houver aqui nesta noite, que faça isso agora, saia do seu lugar. Eu gostaria de orar por você. Se houver alguém que queira retornar ao caminho do Senhor, que estava afastado, aproveite isso, venha agora. Esse é o momento. Não se recuse a deixar que o Senhor domine a sua história e domine a sua vida. Se você um dia crê que já nasceu de novo, mas está afastado da realidade de um novo nascimento, então acerte agora, querido, aí no seu banco mesmo, os seus passos com o Senhor. Se isso, no entanto, lhe afastou totalmente da igreja e você quer voltar, então também venha aqui para que a gente ore por você. Mas se você já é membro da igreja, está até envolvido com a igreja, né? Mas sabe que é isso que está acontecendo com você, faça agora aí no seu banco mesmo, acerte a sua vida com Deus. Por isso é que eu quero que toda a igreja ore, para que essas pessoas tenham essa possibilidade. Não vamos tomar conta da vida de ninguém. Quem toma conta da vida nossa é o Senhor, é o Espírito Santo de Deus. Não se importe e não se preocupe. Fique atento apenas se alguém de repente tiver dificuldades e pedir que você venha com ele aqui à frente, se quiser. Vir aqui à frente não garante, querido, que você está se convertendo, não garante que você vai nascer de novo, não. Mas é uma forma de você dizer publicamente, eu entendi, eu quero saber mais sobre isso, eu quero ir um pouco mais além, eu quero realmente mudar a minha vida. Mas se você também não tiver força para isso, ou coragem, faça essa decisão aí no seu banco e depois nos procure. Tem acontecido muito isso também aqui na igreja. Então, enquanto o grupo de louvor estiver cantando, o pastor não vai dizer mais nada, vou apenas aguardar qualquer pessoa que queira vir agora para que nós possamos orar por sua decisão.